O som é uma das formas mais intrigantes de energia que experimentamos no nosso cotidiano. No entanto, o que muitos não sabem é que ele possui um poder muito maior do que simplesmente nos permitir ouvir música ou conversas. O som, de fato, tem a capacidade de interagir com o mundo físico de maneiras surpreendentes, inclusive movendo objetos. Mas o que exatamente é o som? O som é uma vibração que viaja através de um meio, como o ar, água ou até materiais sólidos. Essas vibrações fazem com que as partículas do meio se movam, criando ondas sonoras que se propagam em várias direções. Quando essas ondas atingem nossos ouvidos, nosso cérebro as interpreta como som. A frequência e a amplitude dessas ondas determinam o que percebemos como tonalidade e volume. Mas, ao invés de simplesmente viajar através do ar, essas ondas podem ser usadas para influenciar objetos no ambiente. A ideia de usar o som para mover objetos remonta a experimentos e descobertas científicas que datam de séculos atrás. Desde os primeiros experimentos com instrumentos musicais até os estudos modernos sobre ondas acústicas, a interação entre o som e a matéria sempre foi um campo fascinante de estudo. Na natureza, podemos observar que o som tem um impacto profundo sobre o ambiente ao nosso redor. Por exemplo, o canto de certas aves pode influenciar o comportamento de outras espécies. A reverberação do som pode afetar a acústica de um espaço, alterando a forma como nos sentimos em um ambiente. Neste vídeo, vamos explorar como as ondas sonoras, com o seu poder invisível, podem ser usadas para mover objetos. Em uma jornada que vai do básico da física do som até as mais impressionantes descobertas tecnológicas, você vai ver como o som pode ser mais do que apenas algo que ouvimos. Ele é uma força capaz de transformar o mundo ao nosso redor. Agora, prepare-se para entender os princípios básicos da acústica, que serão a base para explicar como as ondas sonoras podem ser usadas para mover objetos e realizar feitos incríveis. Para entender como o som pode mover objetos, precisamos primeiro entender a natureza das ondas sonoras. As ondas sonoras são ondas mecânicas, ou seja, elas precisam de um meio para se propagar. Ao contrário das ondas eletromagnéticas, como a luz, as ondas sonoras não podem viajar no vácuo. Elas dependem da movimentação das partículas de um meio, como ar, água ou até mesmo sólidos, para transferir sua energia. Quando uma onda sonora é gerada, ela faz com que as partículas do meio se movam em uma direção específica. Dependendo da intensidade e da frequência da onda, as partículas podem se mover com mais ou menos energia, resultando em diferentes efeitos. Quando essas ondas atingem um objeto, elas podem fazer com que o objeto se mova, dependendo de sua resposta ao som. A força do som em objetos está diretamente relacionada à frequência e amplitude das ondas sonoras. A amplitude determina o volume do som, ou seja, a intensidade das vibrações. Já a frequência está relacionada à altura do som, ou o número de vibrações que ocorrem por segundo. Se a frequência e a amplitude de uma onda sonora forem ajustadas de maneira adequada, elas podem criar uma vibração que é forte o suficiente para mover ou manipular objetos. Por exemplo, em um processo conhecido como ressonância, se a frequência das ondas sonoras for coincidente com a frequência natural de vibração de um objeto, o objeto começa a vibrar com grande intensidade. Se a energia das ondas sonoras for suficiente, isso pode resultar no movimento do objeto. Esse fenômeno é observado em várias situações do cotidiano, como quando vidros quebram devido a um som alto ou quando instrumentos musicais vibram. Além disso, o som pode interagir com diferentes materiais de maneiras distintas. Materiais
Sólidos, líquidos e gases respondem ao som de maneiras variadas. Por exemplo, em um tubo de vidro ou metal, o som pode causar vibrações mais fortes do que em um material mais macio, como a madeira. Isso ocorre porque a densidade e a elasticidade do material influenciam a forma como ele responde às ondas sonoras. Neste vídeo, vamos explorar como essas interações entre ondas sonoras e materiais são fundamentais para entender como o som pode ser usado para mover objetos. A ressonância, por exemplo, é uma das chaves para manipular objetos com som. A ressonância ocorre quando um objeto vibra a uma frequência específica, que coincide com a frequência das ondas sonoras. Essa vibração pode ser amplificada ao ponto de causar movimento. Agora que entendemos o que são ondas sonoras e como elas interagem com materiais, é hora de explorar um conceito fundamental para o poder do som: a frequência. A frequência das ondas sonoras tem um papel crucial na forma como elas interagem com os objetos ao redor. A frequência de uma onda sonora é medida em hertz, aqui, e refere-se ao número de vibrações que a onda faz por segundo. Quanto maior a frequência, mais agudo é o som, e quanto menor a frequência, mais grave será o som. No entanto, a frequência também tem um impacto direto sobre a maneira como os objetos respondem ao som. Cada objeto possui uma frequência natural de vibração, conhecida como frequência de ressonância. Essa frequência é a velocidade com que as partículas do objeto vibram naturalmente quando excitadas. Se uma onda sonora for gerada com uma frequência que coincida com a frequência de ressonância de um objeto, esse objeto começará a vibrar com maior amplitude. Em alguns casos, isso pode ser tão intenso que o objeto começa a se mover ou até mesmo se romper. Esse fenômeno é exemplificado em diversos experimentos, sendo um dos mais famosos o teste de ressonância com copos de vidro. Quando um copo é exposto a uma frequência alta de som, ele pode começar a vibrar intensamente, e se o som for suficientemente forte, o copo pode quebrar. Esse efeito acontece porque a energia das ondas sonoras se acumula no objeto, amplificando sua vibração até que ele não consiga mais suportar a pressão interna, resultando em uma fratura. Esse princípio da ressonância é explorado em várias tecnologias modernas, como o uso de ondas sonoras para a manipulação de objetos no campo. Da ultrassônica. A ultrassônica envolve ondas sonoras com frequências muito altas, acima do limite da audição humana, e é usada para criar vibrações que podem mover ou até posicionar objetos minúsculos com extrema precisão. Além disso, a frequência também afeta a forma como o som pode ser usado para manipular fluidos ou até mesmo gases. Em experimentos científicos, pesquisadores têm usado ondas sonoras para criar padrões de movimento em líquidos, como o efeito de levitação acústica, onde objetos podem ser suspensos no ar apenas com o poder das ondas sonoras. Um dos exemplos mais fascinantes do poder do som é a levitação acústica, um fenômeno que permite que pequenos objetos sejam suspensos no ar usando apenas ondas sonoras. Isso ocorre quando as ondas sonoras são geradas de forma controlada para criar uma pressão suficiente para equilibrar a gravidade que atua sobre o objeto. Para entender melhor, imagine duas ondas sonoras se encontrando em um ponto específico. Quando essas ondas se encontram, elas criam uma região de alta pressão, que pode ser usada para suportar o peso de pequenos objetos. Esse tipo de levitação tem sido utilizado em experimentos científicos, especialmente em áreas como a física de materiais e na medicina. A levitação acústica funciona principalmente através da utilização de transdutores de ultrassom, dispositivos que geram ondas sonoras em frequências muito altas.
Quando essas ondas se cruzam em pontos específicos, elas criam um campo de pressão que pode suportar a gravidade, fazendo com que o objeto flutue. Esse efeito é especialmente útil para manipular objetos minúsculos de forma precisa e sem contato físico. Por exemplo, em pesquisas científicas, a levitação acústica tem sido usada para manipular células ou partículas muito pequenas, como átomos, sem a necessidade de tocá-las diretamente. Isso é crucial em áreas como a nanotecnologia, onde a precisão é essencial. Outro exemplo de uso de levitação acústica é em sistemas de transporte. Em algumas propostas futurísticas, o som é usado para criar trens ou veículos que levitam sobre uma superfície, diminuindo o atrito e permitindo uma movimentação mais eficiente e rápida. Um dos exemplos mais fascinantes do poder do som é a levitação acústica, um fenômeno que permite que pequenos objetos sejam suspensos no ar, usando apenas ondas sonoras. Isso ocorre quando as ondas sonoras são geradas de forma controlada para criar uma pressão suficiente para equilibrar a gravidade que atua sobre o objeto. Para entender melhor, imagine duas ondas sonoras se encontrando em um ponto específico. Quando essas ondas se encontram, elas criam uma região de alta pressão, que pode ser usada para suportar o peso de pequenos objetos. Esse tipo de levitação tem sido utilizado em experimentos científicos, especialmente em áreas como a física de materiais e na medicina. O potencial do som para mover objetos ainda está em fase de pesquisa, mas as possibilidades são vastas. Tecnologias de ultrassom, ressonância e levitação acústica estão apenas começando a ser exploradas de forma mais prática. O futuro pode trazer novas formas de utilizar o som, como uma ferramenta poderosa para mover objetos em áreas como transporte, medicina e até no espaço. A levitação acústica, por exemplo, pode ser a chave para novos métodos de transporte e manipulação. No campo da medicina, o som já está sendo usado para tratar pedras nos rins e tumores, utilizando ondas ultrassônicas para desintegrá-los sem a necessidade de cirurgia invasiva. Enquanto os pesquisadores continuam a explorar essas possibilidades, uma coisa é certa: o som, uma força invisível e frequentemente subestimada, tem um poder impressionante. Seja para mover pequenas partículas ou para criar novas formas de transporte e manipulação, as ondas sonoras têm o potencial de revolucionar a maneira como interagimos com o mundo físico. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e clicar no sininho para não perder o meu conteúdo, pois isso me ajuda bastante para continuar com os vídeos no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.